Na mecânica do contínuo, é muito comum que apareça a necessidade de realizar ou de fazer operações de integração ao longo do domínio ocupado pelo corpo. Quando estamos na configuração de referência, tal integral significa fazer uma operação de integração sobre o volume da configuração de referência de uma certa função ou campo, cujos argumentos estão dados em termos da tal configuração de referência, então nesse caso x grande t, e utilizamos um diferencial, um elemento de volume diferencial que denotamos aqui como diferencial de volume com maiúscula. Esse diferencial de volume podemos observá-lo nessa figurinha, onde ele normalmente é representado como produto triplo de três vetores, definindo as arestas desse diferencial de volume. Então, este camarada que está aqui é o que chamamos de diferencial de volume na configuração de referência. Quando, através do operador de mapeamento, transportamos os pontos materiais x grandes na posição que esses pontos ocupam na configuração observada, isto é, x pequeno, nós obtemos o processo de transporte de cada uma dessas partículas para a configuração observada, e o tal diferencial de volume da configuração de referência também aparece agora transportado na configuração espacial ou configuração observada. De fato, o que nós temos é que cada um das arestas, dos vetores das arestas, é transportado através do operador gradiente do mapeamento para a configuração observada. Nesta forma, nós dizemos que o vetor dA é mapeado através de F para o vetor dA pequeno, e da mesma maneira F atua sobre o vetor dB e sobre o vetor dC, sendo todos eles transportados respectivamente para dB pequeno e dC pequeno na configuração observada ou configuração espacial. E nesse lugar, nós precisaremos frequentemente fazer operações de integração agora sobre o volume transportado, que chamamos de ômega-t, ocupado pelo corpo, de esse integrando, que era um campo, agora escrito na configuração espacial, e o elemento que utilizamos para fazer a integração é um elemento de volume diferencial transportado, que aqui chamamos como diferencial de volume, utilizando V pequeno. Esse tal diferencial de volume agora terá a representação desse paralelepípedo circunscrito às arestas dos vetores dA pequeno, dB pequeno e dC pequeno. Aqui é diferencial de volume. A questão que nos traz neste vídeo é como operamos para transformar, para saber qual é a operação que transporta ou relaciona o vetor diferencial de volume na configuração de referência com o vetor diferencial de volume na configuração deformada. Então, qual é a operação que relaciona estes dois sujeitos? De forma similar, precisaremos também estabelecer qual é a relação existente em um elemento diferencial de área, por exemplo, a área circunscrita entre estes dois vetores na configuração de referência, com a área circunscrita entre os dois vetores mapeados aqui na configuração observada. Então, aqui no primeiro caso, nós teríamos chamemos diferencial de superfície, com letra maiúscula, que é mapeado para um outro elemento de área diferencial que vamos chamar de diferencial de S minúscula. Novamente, a pergunta é como relacionamos este indivíduo com este outro e qual é a operação que precisamos fazer para vinculá-los. Então, estas duas perguntas é o que nós aqui enquadramos com o que chamamos de mapeamento de volumes e áreas. De fato, aqui o que estamos fazendo é mapear elementos
de tamanho diferencial, tanto de volumes e de áreas, para fazer depois nossas operações de integração. Então, voltemos ao primeiro ponto de nossa questão, que consiste em determinar como relacionar o elemento de volume diferencial da configuração de referência com o elemento de volume diferencial da configuração observada. Para isso, vamos fazer uso dos conhecimentos que nós já adquirimos de operações vetoriais, né? Então, observemos que o paralelepípedo que nós temos circunscrito aos vetores dA e dB e dC maiúscula pode ser obtido através do produto triplo destes três vetores, né? Em outras palavras, isso significa que faremos a seguinte operação. Sabemos que o diferencial de volume é dado pelo produto vetorial de dA por dB, gerando isto um vetor perpendicular a ambos, que nós denotamos como diferencial de S, diferencial de S maiúscula, cuja amplitude desse vetor, que é perpendicular a dA grande e dB grande, corresponde à área que nós temos aqui no paralelogramo circunscrito pelas arestas dA maiúsculas dB minúscula. Então vamos chamar isso aqui de um ds sem o tilde, para indicar que aí temos um número real que corresponde à amplitude do vetor ds que nós temos aqui, né? Então, muito bem, esse vetor depois opera como produto interno com o terceiro elemento da aresta do nosso cubinho, que é o dC maiúscula. Isso fornece o volume do paralelepípedo na configuração de referência. Como já indicamos, essas três arestas são mapeadas para a configuração observada através do operador gradiente de deformação, de maneira tal que o dA pequeno é igual a F dA grande, o dB pequeno é igual a F dB grande, e o dC pequeno é igual a F dC grande. E automaticamente teremos que a operação para calcular o elemento de volume diferencial na configuração observada é nada mais do que aquela mesma operação que nós já fizemos anteriormente, mas utilizando vetores diferentes, de maneira tal que o diferencial de volume pequeno não é nada mais que o produto triplo dos três vetores da aresta deformada. dA vezes dB, e agora produto interno com dC pequeno. Lembrando, entretanto, que o produto destes dois fornece o que chamamos diferencial de S pequeno, é um vetor que está aqui, tá? Esse vetor, cuja amplitude corresponde à área que está circunscrita neste paralelogramo de base, aqui na configuração deformada, que chamamos de diferencial de S pequeno. Não coloco tilde porque significa que estamos falando da amplitude do vetor de S, né? E corresponde ao número real que determina a área do paralelogramo contido entre os vetores de A e dB pequeno. Muito bem. Aí utilizamos o conhecimento que obtivemos o operador determinante, e através deste mapeamento conseguimos e definimos o que significava o determinante do tensor F. O determinante do tensor F, determinante de F, que aqui vai ser simbolizado e muito utilizado na literatura com a letra J, vai corresponder à relação de volumes entre a configuração deformada e a configuração de referência. Esse quociente é justamente o diferencial de volume pequeno sobre o diferencial de volume grande. Em outras palavras, podemos concluir este primeiro ponto dizendo que o diferencial de volume pequeno não é outra coisa que
o J diferencial de volume grande. E essa é a primeira grande conclusão, a primeira relação importante que será depois utilizada nas operações de integração, quando teremos que integrar ao longo do volume. O segundo ponto que temos que definir aqui é como relacionar diferenciais, elementos de área diferencial da configuração de referência com elementos de área diferencial na configuração de formada. Observemos, por exemplo, neste gráfico aqui na esquerda da configuração de referência, duas curvas feitas sobre a superfície do domínio ômega ocupado pelo corpo na configuração de referência. Ao tangente a essas curvas, identificamos dois vetores, o vetor dA e também o vetor dB que está aqui. Okay? Esses dois vetores, quando fazem um produto vetorial entre ambos, como vimos no caso anterior, geram um terceiro vetor, que chamamos de diferencial de superfície, diferencial desse grande, cuja amplitude corresponde, cuja amplitude corresponde à área ocupada por este paralelogramo. Isto é o que chamamos de ds maiúscula, e que é um número real que determina o comprimento do vetor ds aqui apresentado. Muito bem. Esse vetor ds é perpendicular aos vetores dA maiúscula e dB minúscula. Quando utilizamos o mapeamento, esses dois vetores maiúscula da superfície são mapeados para um dA minúscula aqui e um dB minúscula aqui, gerando, portanto, também um diferencial de área, que poderíamos colocá-lo aqui, com esse paralelogramo, e cuja área corresponde a um ds minúscula. O vetor que representa essa área é este vetor que está aqui, determinado pelo produto vetorial de dA minúscula e dB minúscula. A pergunta é como relacionamos estes dois números reais, ds e ds maiúscula, ou como relacionamos este vetor ds, cuja normal é normal à superfície na configuração observada, e este outro vetor ds maiúscula, que é um vetor normal à configuração de referência. É normal a superfície nesse ponto da configuração de referência. Pois bem, esse é o tópico a ser visitado exatamente neste momento, que é o tópico que chamamos de tópico 2. Para tal, vamos fazer as seguintes operações. Tomemos aqui que é nosso diferencial de área S maiúscula, então, que o vetor normal à superfície na configuração de referência está dado pelo produto vetorial de dA com dB. Ele também pode ser escrito como um número real ds na direção do vetor unitário normal n, ali colocado nesta figura. Na configuração deformada, o vetor ds minúscula é normal aos vetores dA pequeno e dB pequeno. Claro, porque é dado pelo produto vetorial de ambos. E também pode ser escrito através de sua amplitude, que chamamos de S, vezes o vetorzinho normal unitário n, que colocamos aqui à direita. Se tomamos qualquer vetor arbitrário de C, como está aqui, este que está aqui, que é mapeado para este outro na configuração deformada, nós podemos calcular um diferencial de volume. O diferencial de volume na configuração deformada, que estava dado pelo produto triplo dA vezes dB, produto interno com dC pequeno, ou da mesma maneira, dS pequeno, produto interno com dC pequeno, se relaciona com o diferencial de volume da configuração de referência através do jacobiano ou determinante de F, vou recolocar aqui, determinante de F, vezes diferencial de volume na configuração original, ou de referência, o que significa J, que era determinante de F, por diferencial de volume da configuração de referência, que é o diferencial de S maiúscula, produto interno com o dC maiúscula. Observem que o vetor dC pequeno, vou colocar aqui, o dC pequeno,
se relaciona com DC grande através da operação de mapeamento que me diz que DC pequeno é igual a F de C grande. Então, eu posso substituir aqui e dizer que o ds, que está aqui faltando o tio, né? O vetor ds, produto interno com dc pequeno, que é igual a j ds maiúscula, e agora substituímos dc grande como f transposta, perdão, f menos 1 dc pequeno. Porque isso aqui facilmente verificamos que dc grande é igual a f a menos 1 dc pequeno. Então fazemos essa substituição, e aqui temos um tensor, e podemos ainda transportar este outro tensor f como f transposta do outro lado do produto interno, gerando a seguinte operação: j f a menos transposta ds maiúscula, produto interno com dc pequeno. Então observem que nós temos aqui a seguinte operação: o ds pequeno menos jf a menos transposta ds grande, tudo produto interno com dc pequeno igual a zero. Isso vale para qualquer vetor C que nós queremos utilizar. Então, para que isso ocorra, necessariamente todo este vetor tem que ser nulo. O vetor zero. E aí chegamos à nossa conclusão, onde dizemos que o vetor ds pequeno se relaciona com o outro, ds maiúscula, através da seguinte operação: j f a menos transposta, que opera sobre o vetor ds maiúscula. Também poderia colocá-lo assim: a amplitude ds vezes a normal n igual a j f a menos transposta ds n. Tanto faz, é uma questão de escolha. Esta é conhecida como fórmula de Nanson para relacionar elementos de área diferencial quando utilizamos eles, principalmente em operações de integração, tanto na configuração de referência, e queremos transportar esse processo de integração para uma integração a ser efetuada na configuração observada ou vice-versa. É importante também, para concluir, que este operador que está aqui apresentado, vamos colocar aqui, esse sujeito é conhecido como cofator de f. Então, f cofator é um tensor que transporta normais, porque observem que está levando o vetor, primeiro vou definir ele. F cofator não é outra coisa que j f a menos transposta. Aqui para ressaltar, o cofator de f é essa operação. Ela não foi chamada antes quando fizemos a parte de álgebra, porque era mais interessante visualizá-la aqui dentro do contexto de cinemática. Mas esse tensor, f cofator, de fato, o que ele faz? Ele pega a normal da configuração de referência, a normal em um ponto da superfície de referência, e transporta para a normal na configuração deformada. Observem que não é f que faz essa operação, e sim o fator, o denominado tensor cofator de f, que transporta normais de uma configuração para outra. E esse, em definitiva, este resultado final, este que está aqui, é o resultado principal deste vídeo.